E aí, turma? Eu sou o professor Alan Santos e hoje a gente vai continuar estudando aqui língua portuguesa e aprender um pouquinho sobre as regras de acentuação gráfica. Então, vamos lá começar conhecendo aqui um pouquinho desse mundo de regras que vai ajudar muito vocês aí a escreverem certo, né, corretamente as palavras e saber acentuar as palavras. Mas aí você me pergunta, o que é acentuação gráfica? Acentuação gráfica é a colocação de um acento ortográfico para indicar a pronúncia correta de uma palavra ou para marcar a sílaba tônica dessa palavra. Então, pronúncia ou marcar a sílaba tônica dessa palavra. Então, vamos ver um pouquinho dessas regras, partindo ali desde o básico, aquelas palavrinhas que têm somente uma sílaba. Aí, outra coisa que eu quero lembrar você, como é que é a contagem de sílaba tônica, né? Você conta de trás para frente, lembre-se disso. Então, por exemplo, eu tenho a palavra papagaio. Aí você separa da seguinte forma: gai, o. Você tem essa separação silábica. Quando você vai contar, você conta a partir do o para cá para você descobrir a sílaba tônica. E a gente vai falar sobre isso no decorrer da aula para você tentar achar essa sílaba tônica, ok? Então, vamos lá. Antes de nós falarmos sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona, é importante você conhecer as regras dos monossílabos tônicos. O que é um monossílabo tônico? O nome, né, já diz mono, um, sílabo, sílaba. Ou seja, palavras que têm apenas uma sílaba. E tônico quer dizer que eles são sílabas fortes, né? Então, as regras dos monossílabos tônicos são aqueles monossílabos, ou seja, uma sílaba que é forte. E aí, quando que eu acentuo um monossílabo tônico? Somente se ele tiver terminação A, E, O. Então, os monossílabos tônicos terminados em A, E, O são acentuados. Ou seja, se terminar em I ou U, não pode receber acento agudo. E aí eu tenho vários exemplos, ó. Eu tenho pá, eu tenho lá, fé, ré, pó, dó. Aí vamos imaginar agora aqui a palavra tu. Tu termina com U. É tônico, mas termina com U. E aí, eu vou acentuar? Não, porque a regra diz que eu só acentuo os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Ok? Então essa regra é bem simples. Repita aí. Só acentuo os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Ok? Próximo. Continuando, a gente tem a regra das oxítonas. Então a gente começa aí nessa parte onde que aparece muito em provas, né? Você já deve ter visto isso aí durante o seu ensino fundamental. A regra das oxítonas também é uma regra fácil. Eu acentuo as oxítonas, ou seja, se a sílaba tônica for a última, lembrando, oxítona quer dizer que a sílaba tônica é a última. Então, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, em. A, E, O, em. E os plurais também. As, es, os, ens. Então, eu acentuo as sílabas tônicas se elas forem as últimas, no caso, as oxítonas, se elas terminarem em A, E, O, em e os plurais. As, es, os e ens. É o caso de sofá. Olha só, sofá. A sílaba tônica é a última, é a mais forte, ó. E termina em A. Acentuo. Eu tenho a palavra café. Ó, café. Eu não falo caf, né? Não puxo a sílaba tônica para a primeira ali, né? Para o K. É café. A sílaba tônica é a última e ela termina em E. Então, eu acentuo. Eu tenho a palavra avós. Avós. É o plural, né? Ali, de avó. Então, eu acentuo, porque termina em os. Lembra da regra? A, E, O, em e os plurais dessas palavras também. Aí eu tenho a palavra alguém. Alguém termina em. Palavra parabéns. Olha uma curiosidade interessante. Você sabia que parabéns é o plural de parabéns? Existe a palavra parabéns, né? Só que a gente costuma usar a palavra parabéns. Parabéns, eu tenho a terminação ens. É o plural de em. E é a sílaba mais forte. Então, eu acentuo. Então, a primeira parte de regras ali das oxítonas é que eu acentuo aquelas terminadas em A, E, O, em e os plurais. Ok? Deu para aprender? Bom,
tem mais 3 regrinhas para eu falar das oxítonas. Eu estou falando de ditongos abertos. Então, eu vou acrescentar aí mais 3 coisinhas para você memorizar, aprender e começar a usar aí para você acentuar as palavras. Eu também acentuo as oxítonas terminadas em el, ei, oi. El, ei, oi. Eu estou falando de ditongos abertos. Então, se esses ditongos abertos aparecerem como a última sílaba e forem a sílaba mais forte de uma palavra, eu também devo acentuar. É por isso que anéis, olha só, anéis é acentuado, né? Porque termina em el, ei, oi. Eu estou falando também do plural dessas palavras, tá? Então, por isso que anéis é acentuado. Batéis, fiéis, papéis, chapéu e chapéus, né? Ó, chapéu, eu tenho a terminação el, e chapéus, que é o plural dessa palavra. Então, ele também vai ficar com acentuação. Percebam, mais uma vez, sempre vou ficar repetindo aqui para isso ficar de fato na sua cabeça. Eu estou falando de ditongos abertos que aparecem como sílaba tônica, sendo a última sílaba, que a gente chama de oxítona, ok? Então, eu tenho a palavra herói, né? Dando o exemplo do oi, eu tenho a palavra remói e várias outras aí. Percebam aqui, você está vendo que elas estão acentuadas. Por quê? Elas se encaixam nessa regra. Então, vamos de novo agora, pegando toda a parte de regras de oxítonas. Eu acentuo as oxítonas terminadas em a, e, o, em. Você acabou de aprender isso. E el, ei, oi. E todos os plurais dessas palavras, né? Então, as, es, os, ens, els, eis, os. Beleza? E a gente finaliza essa parte de oxítonas. Eu confesso que agora você tem que se preparar, prepara seu caderninho aí, prepara o seu material complementar, porque as paroxítonas são aquelas que dão mais trabalho, tanto para você memorizar, para você aprender e para você depois começar a usar isso em exercícios. É por isso que a prática é muito importante. É importante você sempre praticar, né, essas regras de acentuação gráfica. Então, você aprendeu que oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Foi isso que você aprendeu agora. Agora, se a sílaba tônica for a penúltima, eu chamo de paroxítona. Paroxítona é aquela onde eu tenho ali a sílaba tônica como a penúltima sílaba de uma palavra. E aí, não são todas que vão receber acentuação gráfica. Somente aquelas que são terminadas com essa lista que eu vou passar aqui para você. Então, preste muita atenção em quais são aí as terminações que eu devo acentuar as minhas paroxítonas. Lembrando, a terminação, mas eu acentuo a paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba dessa palavra. Beleza? Então, vamos lá. Primeira letra de terminação de uma paroxítona que vai receber acento é a letra L. Então, eu tenho a palavra incrível, eu tenho a palavra afável, que servem como exemplos, ó. Afável. A sílaba tônica é a penúltima, é o Fá, e ela termina em L. É por isso que ela recebe acento. Incrível, ó, incrível. Perceba, não é a última sílaba tônica, o véu quase não sai, ó, véu. Incrível. O cri é a sílaba tônica e é uma penúltima sílaba e ela é terminada em L. Então percebam, por isso que recebe acento a palavra incrível. Então você agora está conhecendo, né, o porquê que tem acento essas palavras. Não é do nada alguém acordou assim, vou botar acento nessa palavra. Não, existe uma regra que vai fazer com que ela receba esse acento. Vamos continuar aí na lista. Nós temos também aí R, né? É por isso que cadáver, olha só, cadáver. Então, a sílaba da, ela é a mais forte e é uma palavra que termina em R. E aí eu tenho a palavra Marte, ó, Marte. Penúltima sílaba é a tônica e termina em R, ok? Tenho também N. Agora o N eu peço atenção, porque cai muito em provas, né? Por quê? Presta atenção. Eu tenho a palavra hífen, eu tenho a palavra próton.
Ó, hífen. Hífen é uma paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima e ela termina em N, beleza? Próton, a mesma coisa. É uma paroxítona e ela termina em N. Mas eu tenho uma observação importante para fazer, né? Quando essas palavras vão para o plural, elas não recebem acentuação gráfica. Porque a regra diz que é o N, não o plural dessa palavra, né? O NS. Então, por exemplo, hífens. Hífens não vai ter acento. Hífen vai ter acento, porque termina em N. Hífens não vai ter, terminando em S, olha só. Então, a palavra pólen. Vou usar a palavra pólen. Pólen, pólen, pó. Esse pó, ele é uma sílaba forte. É a penúltima. Recebeu acento. Por quê? Porque termina em N. É uma penúltima, é uma paroxítona terminada em N. Agora, a palavra pólens, não. Ela, de fato, ela tem a sílaba tônica como a penúltima, porém, ela não termina em N. Ela está terminando em S. Deu para você perceber? Então, atenção aí a essa regra. Continuando. Eu tenho a letra X também, quando está em terminação ali de uma paroxítona. Ela também vai fazer com que a paroxítona receba acento. É por isso que eu tenho a palavra látex. É por isso que eu tenho a palavra tórax. Ó, tórax. Tó. O tó é a sílaba tônica, é a penúltima e termina em X. Perceberam? Acho que agora você começa a compreender o porquê dessa acentuação. Então, eu vou passar a lista aqui para você das letras, né, que vão estar nessas terminações que vão fazer com que a minha paroxítona receba o acento. São essas: os, ans, ãos, uns, ons, is, us, eis. E os ditongos orais crescentes ou decrescentes, né, seguido ou não de S. Bom, então vamos continuar vendo aí essa lista, né, de terminações que vão fazer com que as paroxítonas recebam acento. Lembrando, uma paroxítona ela só recebe acentuação gráfica se ela tiver numa dessas terminações. Vamos aí à lista. Bom, falei do L, falei do R, do N, falei do X e vamos continuar. Nós temos o ps, que é o PS. Forma aquela palavra bíceps, ó, bíceps. É uma paroxítona terminada em ps. Vou fazer esse som aqui para você entender, né? Que é o PS. Fórceps, né? Eu tenho aí o an e o plural, ans. Então, ímã vai ter acento, ímãs também vai ter acento. Ão e ãos. Eu tenho a palavra sótão, é uma paroxítona terminada em ão, e eu posso ter sótãos. É uma paroxítona que termina em ãos. O plural também entra nesse caso. Um e uns. Então, eu tenho álbum, recebe o acento no A, e álbuns, que também vai receber acento, porque a regra coloca o plural dessa palavra. Eu tenho on e ons. Elétron, elétrons, próton, prótons. Is. O plural também entra nesse caso, ó. Táxi, é por isso que táxi é acentuado, porque termina em I. E táxis também vai ter acento, né? Júri. Us. Mais uma palavra que o plural também entra, né? É por isso que Vênus, né, é uma palavra que termina com us. Ônus. Eis. Pônei, jockey. Então, são palavras que terminam com ei, né? E pode terminar com eis também, pôneis, né? Pôneis também vai receber essa acentuação gráfica. E ditongos orais, crescentes ou decrescentes. Nós falamos no vídeo anterior, na aula anterior, sobre isso. O que é um ditongo oral crescente? Crescente é quando ele começa com uma semivogal e logo em seguida tem uma vogal. Então, vamos imaginar, eu tenho um I ou um U e depois qualquer outra vogal. Isso é crescente. Decrescente começa com uma vogal, né? O A, o E, o O, e depois eu tenho uma semivogal. Ó, faz uma escadinha, né? Decrescente. Então, eu tenho aí como exemplo história, ó, stó. O acento ali no O, ele tá ali por quê? Porque é uma paroxítona
paroxítona terminada em ditongo oral. E aí, olhando para o I e A ali, ó, eu tenho um I e um A no final. Isso é um ditongo crescente ou decrescente? Pense bem. Já pensou? Isso é um ditongo crescente, porque o I é uma semivogal e o A é uma vogal, né? Eles estão juntos ali. Então, só para você recapitular um pouquinho da aula anterior. Série. Por que série tem acento? É uma paroxítona terminada em ditongo oral. E assim, eu tenho várias outras palavras, né? Como mágoa. Mágoa. Mais uma vez, eu tenho um ditongo oral aparecendo. Então, perceberam que dá um trabalhinho, né? Mas veja essa lista com calma, acompanhe no material complementar, né? Peça ajuda aos monitores quando você estiver tendo essa aula para você recapitular isso. Então, é muito interessante você entender o porquê, né? O motivo de certas palavras serem acentuadas ou não. Ok? Agora, ó, já que eu peguei pesado agora com as regras das paroxítonas, venho com uma regra simples. Olha só que regra simples é essa aqui, ó. A regra das proparoxítonas. Proparoxítona é aquela que eu tenho uma sílaba tônica como antepenúltima. Vamos recapitular mais um pouquinho, ó. Oxítona, a sílaba tônica é a última. Paroxítona, penúltima. Proparoxítona é a antepenúltima. Lembrando que você conta de trás para frente. E a regra das proparoxítonas é essa aqui. Todas são acentuadas. Olha só, então se a sílaba tônica for a antepenúltima, eu tenho que acentuar, não tem exceção. Olha só que coisa maravilhosa que a gramática colocou para você. Ela pegou pesado ali com as paroxítonas, mas aí ela vou pegar leve agora aqui com vocês. Proparoxítona pode acentuar tudo. Pode ser a maior palavra que você conheça. A sílaba tônica nunca vai passar da proparoxítona, nunca vai ser alguma coisa antes da proparoxítona. Então, uma sílaba tônica, ela sempre vai estar entre oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Olha aí exemplos, ó. Tem a palavra médico. Médico. Mé. Mé é a sílaba mais forte. E ela é a antepenúltima, ó. Última é o có, o di é a penúltima e o mé é a antepenúltima. É a mais forte. É uma proparoxítona. E é por isso que ela é acentuada. Eu tenho a palavra ômega. Eu tenho uma palavra grande. Paralelepípedo, ó. Pípedo. O pi é a sílaba tônica e ela é a antepenúltima. Por isso que ela recebe acento. Então, proparoxítona. Todas são acentuadas. Então, vamos falar agora das regras dos hiatos. O que é um hiato, né? O hiato é quando eu tenho duas vogais que, quando eu escrevo elas assim, ficam juntas. Mas quando eu faço a separação silábica, cada uma vai para um canto. Isso é um hiato, né? É a separação de vogais. Elas não ficam juntas como estava assim, escrita a palavra sem separação silábica. E, justamente, quando acontece isso, existe uma regra para ela receber acento ou não. Então, eu só acentuo as vogais, né? As letras I e U, se elas estiverem sozinhas, né? Como uma segunda vogal tônica. Ela não vai ser uma vogal fraca, vai ser uma vogal forte e ela vai estar sozinha ou seguida de S numa sílaba. Então, presta atenção. Eu acentuo o I e o U quando eles estiverem no hiato, no caso sozinhas, separadas, ou às vezes seguidas de um S, se elas forem tônicas. Por exemplo, ó, eu tenho a palavra cair. Cair. Eu tenho encontro do A e do I. Mas quando eu faço a separação silábica, o A fica para um lado e o I fica sozinho. E percebam, cair. O I tem força, ou seja, ele é tônico. E é por isso que ele recebe acento. É um hiato tônico. Está sozinho ali, mas ele tem força. Eu posso ter a palavra país. Ó, país, is. Tem a separação do A e do I. E o I, ele está ali acompanhado de um S, como eu falei anteriormente, ele pode, né? Estar acompanhado de um S. E ele é tônico, ele é forte. E é por isso que ele recebe acento. Eu tenho a palavra baú. Ó, baú. O U não está fraquinho ali, ele tem força. É ele a sílaba tônica.
E se for ele a sílaba tônica e ele estiver sozinho, ou seja, formando um hiato, ó, antes eu tenho um A, e é por isso que eu digo que tem um hiato, ele recebe acento. Vou botar outros exemplos aqui. Palavra saúde. Ó, saúde. Saúde. O U fica ali sozinho, fica isolado, né? Eu tenho a formação de um hiato porque ele ficou longe do A. E percebam que o U é uma sílaba forte. Então, eu vou acentuar por esse motivo. Não tem nada a ver com a terminação dessa vez. É uma regra do hiato. A gente tem uma exceção aí. Quando o I aparece seguido de um NH, ele não recebe acento agudo. Então, se o I aparecer precedido, né, aparecer antes de um NH, eu vou ter aí... Vamos lá. Bom, eu tenho algumas observações interessantes para fazer para você. Né? A gente tem aí uma pequena exceção. Se o I aparecer, no caso, seguido de um NH, ele não vai receber o acento. O I, se ele aparecer, no caso, tiver um hiato, mas ele aparecer antes de um NH, ele não pode receber acento. Parece difícil, mas você conhece as palavras, né, que eu vou falar aqui agora. Ó. A palavra rainha. Rainha. Separando essa palavra, eu vejo que o I fica separado do A, ou seja, eu tenho a formação de um hiato. O que eu pensaria que eu deveria colocar o acento. Porém, eu estou dando para você uma informação importante. O I está antes de um NH, então ele não pode receber acento. Justamente por essa regra. O I está antes do NH. Eu tenho a palavra moinho. Olha aí, ó. Moinho. O I se separou do O. Tem um hiato. Pensaria que eu posso colocar aí um acento. Mas não, eu tenho um NH logo em seguida. Então, não pode receber esse acento por essa regra. Beleza? Aprendeu isso aí? Tem mais uma exceção. Se o I e o U eles aparecerem repetidos em uma palavra, eles não recebem acento. Então, I e U aparecerem repetidos, né? Juntos ali, ó. Por exemplo, xiita, xiita. Tem os dois Is. Não vai ter nenhuma acentuação, tá? Eles estão repetidos. Se eu tenho Juna, dois Us, não vão ter, né? Não vão fazer, isso não vai fazer com que tenha uma acentuação. Então, quando eu tiver o I e o U, no caso, juntos ali, repetidos, eu não vou acentuar, ok? Antes do novo acordo ortográfico, inclusive, nós vamos falar sobre o novo acordo ortográfico na próxima aula, preste atenção, mas eu vou adiantar algumas coisinhas aqui para que você possa entender ainda nessa parte de acentuação gráfica. É o seguinte, eu vou falar agora do I e do U tônico, quando eles aparecerem depois de um ditongo. Como assim? Um I e o U tônico, sendo hiato, aparecendo depois de um ditongo. Olha só que viagem. Mas olha, vou pegar uma palavra aqui bem conhecida. Vou pegar a palavra feiura. Vamos separar a palavra feiura? Feiura. Olha só. Feiura. Eu tenho o E e o I formando ditongo, mas logo em seguida eu tenho o quê? O U formando um hiato. Antigamente, essa palavra era acentuada. Tinha um acento nesse U. Mas agora não existe mais essa regra. Eu não acentuo essa palavra. Não tem motivo que faça eu acentuar essa palavra agora. Então, preste atenção. Se eu tenho um hiato, no caso o I e o U formando um hiato, e antes disso, se eu tiver um ditongo, eu não posso acentuar essa palavra. Eu tenho aí a palavra sauípe. Sauípe tinha acento agudo no I. Não pode mais, porque eu tenho o AU, né, que é um ditongo, e o I formando hiato. Ditongo e hiato, não pode. Bocaiúva. Ainda vejo assim, pessoas escrevendo bocaiúva com acento. Mas não pode mais, ó. Bocai, esse cai, ó, AI ditongo, e o U formando um hiato logo em seguida. Então, se eu tenho essa formação em uma palavra de tongo e hiato seguido, o I e o U não vão receber acento. Aí tem a palavra boiúna também, né? Boiúna. O e o I juntos, formando um ditongo, e o U formando um hiato. Então,
Não pode. Uma outra coisa interessante, que várias pessoas tiveram que se adaptar e algumas ainda não se adaptaram. Vamos lá. É o seguinte, eu vou falar aqui a palavra para você, deixa eu ver uma palavra aqui. Assembleia. Vou pegar a palavra assembleia, né? Assembleia, assembleia. A sílaba tônica é a penúltima. Eu tenho aí uma paroxítona. Só que essa paroxítona termina em A. Agora eu pergunto para você, por que que tinha acento em assembleia, no E de assembleia, se ela é uma paroxítona que termina em A? Não tem isso na regra. A regra diz que é a oxítona terminada em A, não a paroxítona. E foi justamente aí que esse novo acordo ortográfico ele apareceu, né? Para tirar essas regras que não faziam sentido. Se eu tinha uma regra, por que que tinha isso? Por que que tinha a assembleia tinha acento? Por que que Coreia tinha acento? Plebeia, ideia, odisseia. Essas palavras, elas tinham acento, mas elas não se encaixavam na regra. Por quê? A regra diz que eu acentuo as oxítonas terminadas em A. Só que eu pegava e estava acentuando as paroxítonas terminadas em A. E é por isso que eu não acentuo mais o EI e o OI se eles forem ali paroxítonas. Então eu não acentuo o EI e o OI se eles forem paroxítonas. Então esses ditongos não são mais acentuados. Olha só como é que fica, ó. Coreia. Agora não tem mais acento. Plebeia. Não tem mais acento. Ideia. Não tem mais acento. Ainda vejo muitas pessoas escrevendo ideia com acento. E odisseia. Não tem mais acento. Por que não tem mais acento? Porque elas são paroxítonas terminadas em A. Não existe essa regra. Então, eu não posso acentuá-las. Porém, lembra que tem a regra da oxítona que diz que eu continuo acentuando, eu acentuo as oxítonas terminadas em EI, OI, né? Eu vou acentuar elas. Então, EL, EI, OI, EUS, OIs, os plurais também vou acentuar. Essa regra que eu falei que mudou serve para as paroxítonas. Para as oxítonas continua a mesma coisa que eu falei no início da aula. Então, chapéu. Chapéu. A sílaba tônica é a última, ela tem acento, porque a regra das oxítonas permanece. A regra das paroxítonas é que mudou ali, que não fazia muito sentido. Herói. Herói tem acento. É uma oxítona terminada em OI. Fiéis. Fiéis tem acento. É uma oxítona terminada em EIS. Questão de prova. Vou botar aqui para você. Ó. Acabei de falar para você que herói tem acento. Aí você deveria me explicar que é porque é uma oxítona terminada em OI. Está na regra. Mas e a palavra heróico? Olha só. Heróico. Vamos ver juntos? Ó, heróico. Heróico. Eu tenho ali o OI e eu quero que você pense agora ou olhe na sua lista se a terminação O está ali na lista de acentuação das paroxítonas. Veja isso aí. Será? Antigamente, heróico tinha um acento aí no O. Mas se você for analisar, não está na regra das paroxítonas. Herói está na regra, ó, oxítona terminada em OI. Mas heróico não. Por quê? É uma paroxítona terminada em O. Então, revise os conteúdos, olhe o material complementar, reveja essa aula. Se você perdeu alguma aula, você pulou alguma aula anterior, veja, porque ela é a base para você entender sobre o que eu estou falando agora. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero ter ajudado vocês e a gente se vê na próxima aula falando um pouco mais sobre esse novo acordo ortográfico. Então, vejo vocês na próxima aula. Obrigado!